Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo o vídeo aqui no Futebol Inglês Brasil. Não sei o horário que você está assistindo, você pode estar assistindo tomando café, vendo que o nosso vídeo saiu nessa timeline do YouTube e ficando curioso com o tema de hoje, ou no almoço, ou no intervalo do trabalho ou do colégio, ou de noite. Então espero que gostem desse vídeo, que eu acho que vai ser muito bacana. O meu nome é Nicolas e eu vim aqui falar dos jogadores brasileiros. Todo mundo sabe de tal jogador, mas em que base eles foram formados, né? E esse é o tema que eu vim aqui trazer pra gente, né? Atualmente são 38 brasileiros na Premier League, recorde histórico, batendo o recorde do ano passado de 34, mas especificamente são 34 mesmo que estão atuando nesse momento nessa temporada 23-24, e quatro dessa lista ou estão emprestados para algum clube e ainda estão vinculados com o clube inglês, ou já saíram do clube, mas participaram do processo de inscrição dos jogadores, né, dos clubes para essa temporada. E são 17 clubes da Inglaterra, da Premier League, que tem jogadores brasileiros no seu plantel. E apenas 3 que não tem nenhum. Por enquanto, porque um deles é o Brentford e temporada que vem já tem um brasileiro acertado. Né? Mas atualmente são o próprio Brentford, o Everton e o Luton Town. E antes da gente chegar na lista com os jogadores de cada clube inglês e falar de que base eles foram formados, tem 2 pontos que a gente pode ressaltar aqui. Primeiro, que essa lista não inclui jogadores brasileiros, mas que jogam por outras seleções, como por exemplo o Jorginho e o Emerson Palmieri. São dois jogadores que nasceram no Brasil, são brasileiros, mas representam outra seleção, nesse caso a Itália. Eles não vão estar nessa lista. Enquanto o outro ponto é que tem jogadores dessa lista que passaram de uma base para outra. Por exemplo, o jogador X pode ter saído da base do Palmeiras Sub-20 para do São Paulo Sub-20. Então, nesses casos, a gente está considerando a última base o último time de base do jogador antes dele subir profissional. O último passo antes de subir profissional ou ir para o profissional de outra equipe, né? Então vamos lá. O primeiro clube dessa lista é o Arsenal, que é um dos clubes que mais tem jogadores brasileiros no seu plantel. São 4. Os 3 Gabriéis, Magalhães, Martinelli e Jesus, e o Marquinhos. O Gabriel Jesus foi revelado pelo Palmeiras, inclusive foi campeão brasileiro com o clube em 2016, antes de ir para o Manchester City, e agora já está no Arsenal. O Gabriel Magalhães foi revelado pelo Avaí, o clube catarinense, e o Gabriel Martinelli foi revelado pelo Ituano, clube do interior de São Paulo, enquanto o Marquinhos foi revelado pelo São Paulo e atualmente está emprestado do Arsenal para o Fluminense. O Aston Villa tem 3 brasileiros no seu elenco: o Coutinho, Douglas Luiz e Diego Carlos. O Coutinho está emprestado para um clube do Catar nesse momento, mas ainda faz parte do Aston Villa e foi formado pelo Vasco. Enquanto o Douglas Luiz, um dos destaques da Premier League nessa temporada, também é formado pelo Gigante da Colina. E o Diego Carlos já é da base do São Paulo. O Bournemouth é um dos times que menos tem brasileiro no seu elenco. Tem apenas um, e é o goleiro Neto, que foi formado na base do Atlético Paranaense. Enquanto o próximo clube, o Brighton, tem um a mais, 2. São eles: Igor Júlio, que foi formado na base do RB Brasil, o antigo RB Brasil, antes da Red Bull comprar o Bragantino, e o João Pedro, atacante que tem sido destaque também na Premier League, foi formado em Xerém, na base do Fluminense. O próximo clube da lista é o Burnley, tem um brasileiro, que é o Vitinho, formado pelo Cruzeiro. O Crystal Palace, um dos clubes que são de Londres, tem apenas um brasileiro, e ele é o Matheus França, formado na base do Flamengo. Saiu recentemente do clube
do Clube Carioca pro Palace. E tinha até o interesse do Chelsea, que foi esfriado, e ele decidiu ir pro sul de Londres. Falando nos Blues, o Chelsea é um dos líderes nesse ranking de brasileiros no seu plantel. São 4, mas é diferente do Arsenal. Tem 2 brasileiros emprestados, o André e o Ângelo. Ambos estão emprestados para o Strasbourg da França, a equipe irmã do Chelsea nessa nova gestão. O André é formado na base do Vasco, enquanto o Ângelo é menino da Vila, formado na base do Santos. E também formado na base do Santos, o David Washington permaneceu nos Blues e está disputando a competição de base da Premier League. De vez em quando ele aparece no banco do Chelsea e é uma opção para o Pochettino usar durante os jogos. Além desses 3, é claro, tem o Thiago Silva, lenda do Chelsea, também ídolo do Fluminense. Foi formado em Xerém e foi campeão da Copa do Brasil com o clube e foi vice-campeão da Libertadores. Agora passamos para o seu rival, o Fulham, que fica bem pertinho ali do Chelsea em Londres, né? Também tem 4 brasileiros, assim como seus rivais Chelsea e Arsenal, e são eles: Andrés Pereira, Carlos Vinícius, Rodrigo Muniz e William. O Carlos Vinícius foi formado na base do Palmeiras, enquanto o Rodrigo Muniz, um dos destaques do Fulham na temporada, o artilheiro do Fulham até o momento que esse vídeo é gravado, na Premier League nessa temporada, formado na base do Flamengo, enquanto o William foi formado na base do Corinthians. O Andrés Pereira, que teve só uma curta passagem pelo Flamengo, ele foi revelado pelo Manchester United. É o único dessa lista que é brasileiro, inclusive foi convocado para a seleção nessa data FIFA e não foi revelado por nenhuma base de clube brasileiro. Agora vamos para o Liverpool, que já foi um dos times que mais teve brasileiro nos últimos anos. Teve o Fabinho, teve o Arthur, teve o Lucas Leiva, entre outros, né? Mas agora só tem 2, que são 2 goleiros. O Alisson, que foi revelado pela Internacional de Porto Alegre, enquanto o Marcelo Pitaluga, que foi contratado da base do Fluminense e atualmente está emprestado, mas ele já apareceu muito no banco do Liverpool e jogando em competições de base pelo clube. Agora passando para os times de Manchester, o City e o United são rivais, mas tem um clube em comum, o São Paulo, que tem 3 jogadores desses 2 clubes vieram de Cotia. O City tem o Ederson, o goleiro titular deles, veio do São Paulo, enquanto o Antony e o Casemiro também vieram do Tricolor Paulista. Já o Newcastle também tem 2 brasileiros, assim como o Manchester United, a dupla de volante Bruno Guimarães e Joelinton. O Bruno, apesar de carioca, foi revelado em São Paulo pelo Audax, o Audax do Diniz, atual treinador do Fluminense, e que treinou o Bruno no Atlético Paranaense também. E o Joelinton, nordestino e pernambucano, revelado pelo Sport de Recife. Além desse, tem mais alguns, como o Nottingham Forest, que tem 4 brasileiros, lidera junto com a Arsenal, Chelsea e Fulham, como o clube que tem mais brasileiros no seu plantel. São eles: Murilo, Danilo, Felipe e Gustavo Scarpa. Diferente dos outros 3, o Scarpa já saiu do Nottingham Forest e atualmente já está no Atlético Mineiro, mas estava no elenco do clube antes de ser emprestado para o Olympiacos e agora ter saído para o Atlético Mineiro. Ele foi revelado na base do Fluminense, enquanto os outros 3 foram revelados por clubes paulistas. O Felipe foi revelado pelo União Mogi e ele já foi do Corinthians e até ganhou o Mundial de Clubes com o Timão. Enquanto o Danilo e o Murilo também foi revelado pelo Corinthians, enquanto o Danilo foi revelado pelo arquirrival Palmeiras. Foi até campeão brasileiro com o clube em 2022. O Sheffield United um dos clubes que tem apenas um brasileiro no seu elenco, e é o Vinícius Souza, revelado pelo Flamengo. O Tottenham tem 2 brasileiros: Emerson Royal, que foi revelado pela Ponte Preta, clube de São Paulo, e o Richarlison foi revelado pelo América Mineiro. Apesar de muita gente achar que o Richarlison é de Xerém, e não é verdade,
O Richarlison foi revelado pelo América de Minas. O West Ham tem 2 brasileiros, Luizão e Lucas Paquetá. O Paquetá foi revelado pelo Flamengo, chegou a ser vendida um pouco antes da era vitoriosa do clube com Jorge Jesus. Saiu em 2018 e o clube foi vitorioso em 2019. E o Luizão saiu do São Paulo pro West Ham. E para finalizar a lista, o Wolverhampton tem 2 brasileiros, o João Gomes e o Matheus Cunha. O João Gomes foi revelado pelo Flamengo, foi campeão de grandes coisas com seu clube do coração na Libertadores e Copa do Brasil de 2022, o volante saiu vitorioso. Enquanto o Matheus Cunha foi revelado pelo Curitiba do Paraná. E agora a gente vai ver o ranking dos clubes brasileiros. Qual clube tem mais crias na Premier League? E evidentemente o São Paulo lidera essa lista, né? Foi muito citado nesse vídeo. Tem 6 jogadores formados em Cotia na Premier League ou integrados contratados por clubes ingleses. São eles: Antony, Casemiro, Diego Carlos, Ederson, Luizão e Marquinhos. Logo abaixo vem o Flamengo com 5. São eles: João Gomes, Matheus França, Rodrigo Muniz, Paquetá e Vinícius Souza. Para fechar o pódio tem o Fluminense, tem 4 jogadores: Gustavo Scarpa, João Pedro, Thiago Silva e Marcelo Pitaluga. Logo atrás vem Palmeiras e Vasco com 3. O Palmeiras tem Carlos Vinícius, Danilo e Gabriel Jesus, enquanto o Vasco tem Andrei Santos, Coutinho e Douglas Luiz. Para fechar essa lista, o Corinthians e o Santos têm 2 jogadores respectivamente. O Timão tem o William e o Murilo, enquanto o Peixe tem Ângelo e David Washington, que estão no Chelsea, sendo os representantes da Vila na Premier League. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like de vocês, que ajuda muito a gente a alcançar voos maiores no YouTube, fazer que o vídeo chegue a mais gente. E se inscrevam no canal, é muito importante também. Tem muita gente que acompanha a gente, vê nossas lives, vê nossos vídeos, mas não é inscrito. Então, por favor, inscreva no nosso canal. O botão simples, é só clicar. Vai ajudar muita gente a crescer na plataforma. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus familiares. A gente faz lives todo domingo ou segunda, às 8 da noite. Todo vídeo sai quarta-feira, 8 da noite também. Aproveita esse vídeo e dá uma passada lá no canal. Tem o vídeo da Karen, do Breno, do Tylon. Se quiser alguma coisa mais longa, a gente tem várias lives já feitas falando sobre as rodadas da Premier League, as Copas Nacionais e agora a data FIFA, que a gente vai falar também. Enfim, é isso. Muito obrigado a todos e é isso.